Naquele dia, ela não estava caminhando apenas por uma estrada de terra. Estava caminhando para o momento que mudaria toda a história da vida dela. Sozinha, sem rumo e sem ter para onde voltar, aquela mulher só tinha uma única opção: aceitar a única herança que o destino tinha deixado para trás. Uma velha casa de barro esquecida no meio do nada. Ninguém quis aquela casa. Ninguém chegou perto dela. Diziam que ali só existia silêncio, vento e abandono. Mesmo assim, ela continuou andando. Cada passo levantava poeira, cada metro parecia mais pesado que o anterior. O coração batia forte, não de esperança, mas de incerteza. De longe, a casa parecia pequena, torta, frágil, quase como se fosse desabar a qualquer momento. Mas o que ela não sabia, o que ninguém poderia imaginar, era que sob aquele chão simples, escondido há anos, existia algo capaz de transformar uma vida inteira. E quando ela finalmente chegasse lá, nada mais seria igual. Antes da história continuar, já deixa o like e se inscreve. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Aprendi isso nos últimos 4 anos, desde que enterrei o Marcos. Antes, achava que silêncio era só ausência de barulho. Agora sei que é muito mais. É presença. Presença daquilo que já não existe mais, mas que ocupa cada canto da casa como fantasma teimoso. Acordo todo dia às 5 da manhã. Não porque preciso. Acordo porque o corpo esqueceu como dormir até mais tarde. O galo do vizinho, que mora a 2 quilômetros daqui, canta na escuridão e meus olhos abrem sozinhos. Deito mais uns minutos olhando para o teto de madeira, contando as frestas onde a luz do dia vai entrar daqui a pouco. 23 frestas. Já decorei. A casa é pequena, 3 cômodos de alvenaria que o Marcos construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo, nos primeiros anos de casados. Fica no interior de Tocantins, numa região que nem nome próprio tem. A gente chama só de perto da serra. A cidade mais próxima é Dianópolis, a 56 quilômetros daqui. A estrada de terra que passa na frente da minha casa vê uns 3, 4 carros por dia. Quando muito, levanto devagar. As costas doem, consequência de carregar saco de ração, consertar cerca, cuidar sozinha de tudo que antes era de 2. Calço a sandália de dedo gasta e vou até a cozinha. O chão de cimento frio acorda os pés. Acendo o fogão a lenha, gás aqui é luxo que não cabe no bolso, e ponho a chaleira preta para ferver. Café forte, sem açúcar. Aprendi a gostar assim depois que o Marcos se foi. Antes ele reclamava que meu café era fraco demais. Agora faço do jeito que ele gostava, mesmo ele não estando mais aqui para tomar. Sento na cadeira de madeira e olho pela janela. O sol ainda não nasceu de verdade, mas o céu já está ficando daquela cor alaranjada que anuncia dia quente. Lá fora, o quintal está cercado por terra vermelha, poeira fina que gruda na pele e não sai nem com 3 banhos. Tem a horta pequena que mantenho. Tomate, couve, pimentão, a caixa d'água enferrujada, o varal onde minha roupa seca em meia hora quando o sol está forte, e mais nada. Tem as galinhas, 7 ao todo. Elas ciscam pela manhã procurando minhoca, bicando a terra seca com uma determinação que eu quase invejo. Tomo o café olhando para o nada. Esse nada é imenso aqui. Não tem prédio, não tem barulho de carro, não tem gente gritando, só tem céu. Céu enorme, tão grande que às vezes parece que vai cair em cima da gente. E tem o vento. O vento do cerrado é estranho. Ele não sopra suave como o vento de praia. Ele vem forte, quente, trazendo cheiro de mato seco e poeira. Levanta redemoinhos na estrada, faz a porta do galinheiro bater, carrega folha seca para todo lado. Depois do café, vou para os afazeres. É sempre a mesma coisa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não faz diferença. Alimento as galinhas, rego a horta se o sol não tiver matado tudo ainda.
Varro a casa, lavo roupa, estendo no varal, conserto o que quebrou. Ontem foi a tela do galinheiro que arrebentou. Anteontem, a torneira da pia que começou a pingar. Sempre tem algo. O Marcos costumava dizer que eu era teimosa. Você não pede ajuda nem se a casa estiver pegando fogo. Ele falava, meio rindo, meio sério. E era verdade. Sempre fui assim. Cresci vendo minha mãe fazer tudo sozinha depois que meu pai sumiu no mundo. Aprendi que pedir ajuda é dar espaço para a decepção. Melhor fazer sozinha. Melhor não dever nada a ninguém. Por volta das 10 da manhã, o sol já está insuportável. O calor aqui não é brincadeira. É aquele calor seco que racha a terra, que faz a pele arder, que suga a água do corpo. Entro para dentro, pego um copo de água gelada da geladeira velha. É a única coisa que ainda funciona direito nessa casa. E sento de novo na cadeira da cozinha. Olho pela janela. A estrada de terra está vazia. Sempre está. Às vezes passa um caminhão levantando nuvem de poeira. Às vezes passa uma moto com algum vizinho distante indo para a cidade. Às vezes não passa nada o dia inteiro. É nesse vazio que minha cabeça trabalha. Penso no Marcos. Penso em como tudo mudou rápido demais. Ele estava bem numa segunda-feira, reclamando da cerca que tinha caído, fazendo planos de plantar mandioca no terreno dos fundos. Na quarta-feira, estava no hospital com dor no peito. Na sexta, estava morto. Infarto. Fulminante. Sem chance, disseram os médicos. Sem chance de despedida. Sem chance de falar o que precisava ser dito. Sem chance de nada. Fiquei viúva aos 41 anos. E desde então, aprendi a carregar o peso do silêncio. Tem dias que a solidão aperta tanto que dói fisicamente. Dói no peito, dói na garganta, dói nos ossos. Nesses dias, eu saio para caminhar. Vou até a cerca lá do fundo, onde tem um pé de pequi velho que dá sombra boa. Sento ali e fico olhando para o horizonte. O cerrado se estica até onde a vista alcança. Capim ressecado, árvores tortas, céu sem fim. É bonito. De uma beleza áspera, seca, honesta. Não é beleza de postal. É beleza de quem sobrevive apesar de tudo. Volta e meia, nessas caminhadas encontro algum bicho. Já socorri gambá atropelado, passarinho caído do ninho, cachorro abandonado na beira da estrada. Não sei explicar direito por que faço isso. Talvez porque sei como é estar sozinho, machucado, sem ninguém. Talvez porque ajudar dói menos do que só existir. A tarde vai passando devagar, sempre devagar. O tempo aqui não corre, ele rasteja. 3 horas da tarde parece que dura 3 dias. Preparo o almoço simples, arroz, feijão, ovo frito, como sozinha, em silêncio, ouvindo só o barulho do vento batendo na janela. Lavo a louça, deito um pouco, não durmo. Só fico olhando para o teto, 23 frestas. É quase 6 da tarde quando escuto. Um som diferente. Não é vento, não é galinha, não é o caminhão que passa de vez em quando. É um gemido. Levanto devagar. Meu coração dá um pulo estranho no peito. Ando até a porta da frente, descalça, pisando no cimento quente que o sol esquentou o dia inteiro. Abro. A estrada de terra está ali, vermelha, vazia. Mas não está vazia. Tem algo... alguém. Apertei os olhos contra a luz forte do fim de tarde. Uns 20 metros à frente, ali mesmo na beira da estrada, uma figura estava caída. Corpo curvado sobre si mesmo, magro, franzino, uma mulher. O peito apertou. Por um segundo, pensei em voltar para dentro. Fechar a porta. Fingir que não vi. A vida já me ensinou que ajudar dói. Que se envolver traz problema. Que é melhor cuidar só de si. Mas meus pés já estavam andando. Desci os 3 degraus da varanda. A terra quente queimou a sola dos pés. O sol batia forte na nuca. Caminhei devagar, o coração batendo mais rápido a cada passo. Quando cheguei perto, vi melhor. Era uma mulher jovem. Devia ter uns 25, 26 anos. Cabelo preto, embaraçado, cheio de terra. Roupa suja, rasgada em alguns pontos.
pele queimada de sol, olheiras fundas, lábios rachados. Ela estava consciente, mas mal. Respirava rápido, superficial. Os olhos abriram quando me viram e havia medo neles. Medo puro. Moça, minha voz saiu rouca. O que aconteceu? Ela tentou falar, mas só saiu um som fraco, quase um sussurro. Água. Meu corpo agiu antes da minha cabeça. Voltei correndo para casa. Peguei uma garrafa de água gelada, uma toalha. Voltei. Ajoelhei do lado dela. Levantei sua cabeça devagar e encostei a garrafa nos lábios rachados. Ela bebeu devagar, com dificuldade, tossindo entre um gole e outro. Calma, devagar. Molhei a toalha e passei no rosto dela, limpando a terra, o suor, o desespero. Foi quando vi as marcas nos pulsos, vermelhas, recentes, como se tivessem sido amarrados. O sangue gelou. Quem fez isso com você? Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, deixando um rastro limpo na pele suja. Então sussurrou algo que mudaria tudo. Me deixaram aqui, para morrer. Fiquei parada, ajoelhada na terra quente, olhando para aquela mulher desconhecida que o destino tinha jogado na porta da minha casa. Me deixaram aqui para morrer. As palavras ecoavam na minha cabeça. Eu devia ter medo, devia desconfiar, devia pensar nas 1000 coisas ruins que poderiam acontecer se eu me envolvesse nisso. Mas tudo o que eu via eram os pulsos marcados, os lábios rachados, o corpo frágil tremendo mesmo com o calor de rachar a terra. Consegue levantar? Perguntei mantendo a voz firme, escondendo a tempestade que tinha dentro de mim. Ela tentou se mexer e gemeu de dor. A perna esquerda estava inchada, roxa na altura do tornozelo. Acho que... torci, sussurrou ela, a voz fraca como um fio. Respirei fundo. Não havia escolha. Não podia deixar ela ali. O sol já estava começando a descer, mas o calor ainda era brutal. À noite, viria o frio cortante do cerrado. Sozinha, machucada, sem água. Ela não passaria da madrugada. Vou te levar lá para casa. Não vai ser confortável, mas é o que tem. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cheios de um medo antigo que ia além do momento presente. Um medo de quem já apanhou demais da vida. Por quê? Perguntou ela. A pergunta me pegou de surpresa. Como assim por quê? Por que vai me ajudar? Se nem me conhece. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não sabia responder, ou melhor, sabia, mas não conseguia colocar em palavras. Era só algo que eu fazia. Sempre fiz, desde pequena. Não conseguia ver sofrimento e virar as costas. Era mais forte que eu. Porque você está precisando, respondi simples, e porque eu posso. Passei o braço dela por cima dos meus ombros e, com cuidado, ajudei ela a levantar. Era magra, leve demais. Consegui sentir os ossos sob a pele quando segurei sua cintura. Quantos dias ela estava sem comer direito? Demos uns 3 passos e ela gritou baixinho, mordendo o lábio para segurar a dor. Desculpa, desculpa, ela repetia entre lágrimas. Não pede desculpa, a dor é sua, você grita se precisar. Fomos devagar, muito devagar. Cada passo era uma negociação com o corpo dela, que estava no limite. O sol batia nas nossas costas, implacável. O suor escorria. A terra vermelha grudava nos nossos pés descalços. 20 metros pareceram 20 quilômetros. Quando finalmente chegamos na varanda, ela quase desabou. Segurei firme. Mais um pouco. Vamos até lá dentro, onde é mais fresco. Entramos na casa. O contraste da sombra com o sol lá fora fez ela piscar várias vezes. Levei ela até o sofá velho da sala. O mesmo sofá onde eu e o Marcos assistíamos novela, onde ele cochilava nos domingos, onde eu passei tantas noites sozinha depois que ele morreu. Deitei ela com cuidado. Ela fechou os olhos, respirando fundo, o corpo inteiro tenso de dor. Vou pegar gelo para esse tornozelo e comida. Você comeu hoje? Ela balançou a cabeça devagar. Não. E ontem? Silêncio. Anteontem?
Ela abriu os olhos e vi vergonha ali. Vergonha misturada com desespero. Faz 3 dias. 3 dias. Senti a raiva subir. Raiva de quem tinha feito aquilo com ela. Raiva de um mundo que deixava isso acontecer. Raiva da minha própria impotência. Mas raiva não resolve nada. Aprendi isso também. Fui até a cozinha. Peguei gelo do congelador, enrolei numa toalha limpa. Voltei e coloquei no tornozelo inchado dela com cuidado. Ela mordeu o lábio de novo, mas não reclamou. Fica aí. Vou fazer comida. Voltei para a cozinha e acendi o fogão a lenha. Peguei arroz, feijão que tinha sobrado do almoço, 2 ovos. Nada muito elaborado, mas era o que tinha. Enquanto esquentava tudo, fiquei pensando. Quem era aquela mulher? De onde ela veio? Quem tinha feito aquilo com ela? E, mais importante, o que eu estava fazendo me metendo nisso? Eu morava sozinha há 4 anos, sozinha por escolha. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. A verdade é que solidão tinha virado proteção. Se você não se apega, não sofre. Se não abre a porta, ninguém te machuca. Se não deixa ninguém entrar, nunca precisa ver ninguém sair. Mas ali estava eu colocando comida num prato para uma completa desconhecida. O Marcos daria risada se me visse. Lá vem você de novo, Marina, querendo salvar o mundo, ele diria. E eu retrucaria. Não é o mundo, é só uma pessoa. E ele responderia. Cada pessoa que você salva, um pedaço seu se quebra junto. Ele tinha razão. Sempre teve. Levei o prato até a sala. Ela estava acordada, olhando para o teto com aquela expressão vazia de quem está longe demais para voltar fácil. Senta devagar. Vou te ajudar. Ajudei ela a se sentar, apoiando as costas dela numa almofada velha. Coloquei o prato no colo dela. Ela olhou para a comida como se não acreditasse que aquilo era real. Come, falei firme. Devagar, senão passa mal. Ela pegou o garfo com mão trêmula e levou o primeiro pedaço de arroz à boca. Mastigou devagar. Engoliu. Fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Não falei nada. Só fiquei ali, em pé, de braços cruzados, esperando. Ela comeu devagar, em silêncio, chorando baixinho entre uma garfada e outra. Não era choro de dor física. Era choro de quem tinha esquecido o que era ser tratada como gente. Quando terminou, ela estendeu o prato para mim, a cabeça baixa. Obrigada, sussurrou. Peguei o prato e voltei para a cozinha. Lavei rápido e voltei. Ela ainda estava sentada, olhando para as próprias mãos. As marcas nos pulsos estavam roxas, feias. Sentei na cadeira velha de balanço que ficava de frente para o sofá. Aquela cadeira tinha sido da minha mãe. O Marcos trouxe ela quando a gente casou. Eu balançava nela quando estava nervosa, quando precisava pensar, quando a solidão apertava demais. Fiquei olhando para a mulher à minha frente. Ela devia ter sido bonita antes de tudo o que aconteceu com ela. Tinha traços delicados, olhos grandes, cabelo que devia brilhar quando limpo. Como você se chama? Perguntei. Ela demorou a responder, como se o próprio nome tivesse virado algo perigoso. Júlia. Júlia, repeti. Eu sou Marina. Essa casa é minha. Aqui você está segura. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez de verdade. Tinha dúvida ali, desconfiança, medo. Segura até quando? A pergunta doeu, porque era justa. Porque ela já tinha aprendido que segurança é sempre temporária, que bondade sempre tem prazo de validade, que as pessoas ajudam até cansar. Até você conseguir sair daqui em pé, respondi, e decidir para onde vai. E se eu não tiver para onde ir? Silêncio pesado caiu na sala. Lá fora, o vento batia na janela. Uma galinha cacarejou. O céu estava ficando alaranjado, o sol começando a se pôr. A gente resolve isso quando chegar a hora, falei. Por enquanto você precisa descansar, recuperar. Depois a gente pensa. Ela assentiu devagar, como se não tivesse forças para discutir. Ou talvez porque ninguém nunca tinha dado essa opção para ela antes. Júlia, comecei, hesitante. Quem fez isso com você?
O corpo dela enrijeceu todo, os olhos se arregalaram. O medo voltou cru, violento. Não, ela sussurrou. Não posso falar. Se eu falar, eles voltam. Eles sempre voltam. Eles quem? Não! Ela quase gritou e começou a tremer. Por favor, não me faz falar, não me faz. Levantei as mãos, mostrando que não ia insistir. Tá bom, não precisa falar. Desculpa. Ela se encolheu no sofá, abraçando os joelhos, pequena, frágil, quebrada. Fiquei ali, balançando na cadeira, sentindo o peso daquela presença estranha na minha casa. Fazia 4 anos que ninguém dormia ali, além de mim. 4 anos de silêncio, de rotina previsível, de solidão controlada. E agora tinha uma mulher desconhecida, machucada, fugindo de algo terrível. A noite caiu rápido, como sempre cai no interior. Num minuto tinha luz, no outro tudo virou escuridão. Acendi a lamparina da sala. A energia aqui era fraca, caía direto. Você vai dormir aí no sofá mesmo, falei. Amanhã cedo eu arrumo algo melhor. Vou buscar um cobertor. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa velho. Lá no fundo estava o cobertor que o Marcos usava. Cheirei. Já não tinha mais o cheiro dele, só cheiro de guardado. Levei para a sala e coloquei em cima da Júlia. Ela já estava quase dormindo, os olhos se fechando sozinhos. Marina, ela murmurou. Oi, você não vai me mandar embora amanhã? Vai? O medo na voz dela partiu algo dentro de mim. Não, respondi. Não vou. Ela suspirou fundo e fechou os olhos. Fiquei ali mais um tempo só olhando. Depois apaguei a lamparina, deixando só a luz fraca da cozinha acesa e fui para o meu quarto. Deitei na cama, olhando para o teto escuro. 23 frestas. Amanhã teria luz entrando por elas de novo. E teria uma mulher na minha sala. Uma mulher com segredos, com medo, com marcas de uma violência que eu nem conseguia imaginar. E eu que tinha passado 4 anos evitando qualquer tipo de vínculo, agora estava presa numa situação que eu não sabia como resolver. Virei de lado, abracei o travesseiro. O vento bateu forte na janela. E lá fora, na escuridão do cerrado, algo uivou. Acordei com o galo do vizinho, como sempre. 5 da manhã, céu ainda escuro lá fora. Fiquei deitada mais tempo que o normal. Não porque estava cansada, era porque tinha outra pessoa na casa, e isso mudava tudo, mudava o silêncio. Mudava a solidão, mudava até o jeito de respirar. Me levantei devagar, vesti a mesma roupa de sempre, calça velha, blusa de manga comprida para proteger do sol, e fui até a sala andando de leve, tentando não fazer barulho. Júlia ainda dormia. Estava encolhida no sofá, o cobertor puxado até o queixo, o rosto relaxado pela primeira vez desde que eu a tinha encontrado. Parecia ainda mais jovem dormindo, quase uma menina. Fiquei ali parada, só olhando, me perguntando que tipo de vida tinha levado ela até aquela estrada. Que tipo de gente abandona alguém para morrer no meio do nada? O tornozelo ainda estava inchado, roxo, feio. Fui para a cozinha em silêncio. Acendi o fogão a lenha, coloquei a chaleira. O café começou a fazer aquele barulho de água fervendo e o cheiro forte se espalhou pela casa. Foi quando escutei o movimento na sala. Voltei. Júlia estava sentada no sofá, assustada, os olhos arregalados, olhando para tudo como se tivesse esquecido onde estava. Calma, falei baixo. É só eu. Você está na minha casa, lembra? Ela piscou algumas vezes. A respiração foi diminuindo. O corpo relaxou um pouco. Pensei que... Começou, mas não terminou. Pensei que era um sonho. Completei. Ela assentiu. Deve estar doendo. Vou buscar mais gelo. Peguei gelo novo. Enrolei em outra toalha. Coloquei no tornozelo dela. Júlia mordeu o lábio, mas não reclamou. Durona. Ou acostumada demais com dor. Café tá quase pronto, avisei. Você toma? Tomo. Voltei para a cozinha, peguei 2 canecas velhas de alumínio, enchi de café forte preto. Levei uma para ela.
Júlia segurou a caneca com as duas mãos, como se precisasse do calor. Bebeu um gole. Fechou os olhos. Forte, disse. Aprendi a fazer assim. Eu gostei. Sentei na cadeira de balanço de novo. A gente ficou ali em silêncio, tomando café, enquanto o sol começava a nascer lá fora. A luz foi entrando pelas frestas, fraca primeiro, depois mais forte. Os pássaros começaram a cantar, o dia acordando devagar. Júlia olhava para a janela com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era medo, não era alívio, era algo no meio, como se ela estivesse se perguntando se tinha direito de estar ali, de estar viva, de estar bebendo café numa manhã normal. Marina, ela começou hesitante. Ida, fala. Você mora sozinha aqui? Moro. Faz tempo. 4 anos. Ela olhou ao redor. A casa era simples demais para esconder qualquer coisa. 3 cômodos, móveis velhos, fotos empoeiradas na parede, uma vida congelada no tempo. E antes? Respirei fundo. Não gostava de falar sobre isso, mas se eu ia cobrar sinceridade dela em algum momento, tinha que dar alguma coisa em troca. Antes eu era casada. Meu marido morreu. Infarto. Do nada. Sem aviso. Sinto muito. Eu também. Silêncio de novo. Mas não era silêncio desconfortável. Era silêncio de quem entende que tem dores que não precisam de palavras. E você? Arrisquei. Tem família? O rosto dela fechou na hora. Os ombros ficaram tensos. Não tenho ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém que importe. Não insisti. Dava para ver que era território perigoso, que cada pergunta era um degrau para um porão que ela não queria descer. Terminei meu café e me levantei. Vou cuidar das galinhas, rega a horta. Você fica aí descansando. Eu posso ajudar, ela disse, tentando se levantar. Com esse tornozelo, esquece. Você mal consegue andar. Mas eu não quero ficar só dando trabalho. Você não está dando trabalho, está se recuperando. São coisas diferentes. Ela olhou para mim com aqueles olhos fundos, cheios de gratidão e vergonha misturadas. Eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Só melhora. Saí pela porta dos fundos antes que ela visse a emoção que eu estava segurando. Não sei por que aquilo me mexia tanto. Talvez porque eu sabia como era estar quebrada por dentro e tentar esconder. Talvez porque eu via nela um reflexo do que eu tinha sido nos primeiros meses depois que o Marcos morreu. O sol já estava alto quando terminei os afazeres. Alimentei as galinhas, reguei a horta, 3 pés de tomate tinham morrido, a terra estava seca demais. Consertei um pedaço da cerca que o vento tinha derrubado durante a noite. Voltei para dentro suada, com terra grudada na pele. Júlia estava sentada no mesmo lugar, mas tinha uma expressão diferente, tensa, assustada. O que foi? Perguntei. Eu escutei um carro. Meu estômago apertou. Que tipo de carro? Não sei. Passou rápido, mas parou ali perto da curva. Deu para ouvir. Fui até a janela da frente. A estrada de terra estava vazia. Poeira ainda subindo no ar. Sinal de que alguém tinha passado recente. Mas não tinha carro nenhum. Deve ter sido alguém indo para a cidade, falei, tentando parecer calma. E se forem eles? Quem? Ela não respondeu. Só ficou olhando para a porta, os olhos arregalados, o corpo inteiro tremendo. Júlia, escuta, se alguém vier aqui, eu lido com isso. Mas você precisa me contar quem são essas pessoas, senão eu não sei do que estou te protegendo. Ela balançou a cabeça com força. Não posso. Se eu contar, você vai me mandar embora. Eu já te disse que não vou fazer isso. Você diz agora. Mas quando souber? Quando souber o quê? Lágrimas começaram a escorrer. Ela limpou com raiva. Eu fiz coisas ruins, Marina. Coisas que eu não tenho orgulho. Eu não sou boa pessoa. Sentei na beirada do sofá, perto dela, mas sem tocar. Júlia, escuta bem o que eu vou te dizer. Eu não sei o que você fez. Não sei de onde você veio, mas eu sei o que eu vi ontem.
Uma mulher jogada para morrer numa estrada, amarrada, abandonada. Isso não se faz nem com cachorro. Então não me importa o que você fez antes, importa que você está aqui agora. E enquanto você estiver aqui, ninguém encosta a mão em você. Entendeu? Ela me olhou com uma mistura de descrença e esperança, como se quisesse acreditar, mas já tivesse aprendido que confiar machuca. Por que você é assim? Como? Assim, boa, mesmo sem me conhecer. Dei um meio sorriso triste. Eu não sou boa, Júlia. Sou só uma mulher cansada que não consegue ver alguém sofrendo sem fazer nada. E olha que eu tentei. Tentei me fechar para o mundo depois que o Marcos morreu. Tentei não me importar. Mas não deu certo. O dia foi passando devagar. Fiz almoço, arroz, feijão, carne moída com batata. Júlia comeu devagar de novo, em silêncio. Ela ainda não confiava totalmente. Dava para ver nos gestos, no jeito que olhava para a porta, no sobressalto quando um barulho diferente vinha lá de fora. À tarde, ajudei ela a tomar banho. Não tinha chuveiro elétrico aqui. Só uma ducha velha com água fria. Ela precisou de apoio para ficar em pé. O tornozelo não aguentava o peso. Quando tirou a roupa, vi as outras marcas. Não só nos pulsos, tinha no braço, nas costas, hematomas velhos, já amarelados misturados com roxos frescos. Não falei nada. Só segurei ela firme enquanto a água fria caía. Ela chorou baixinho. Não sei se era de dor física ou de outra coisa. Depois do banho, dei a ela uma roupa minha. Ficou grande, mas era melhor que a roupa suja e rasgada que ela tinha chegado. Obrigada, ela sussurrou. Para de agradecer. O sol começou a se pôr. O céu ficou daquela cor alaranjada intensa que só o cerrado tem. Sentamos na varanda, eu na cadeira de madeira velha, ela numa banqueta, o pé machucado apoiado numa caixa. O silêncio entre a gente já não era tão pesado. Tinha começado a ficar confortável. É bonito aqui, ela disse de repente. Olhei para a paisagem que eu via todo dia. Terra vermelha, mato seco, céu enorme, solidão sem fim. Acha? Acho. É quieto. Parece que o mundo não chega até aqui. Pois é exatamente por isso que eu fiquei. Quando o Marcos morreu, pensei em vender tudo e ir para a cidade. Mas aí percebi que lá o mundo é barulhento demais. Não ia conseguir ouvir meus próprios pensamentos. E aqui você consegue? Demais, às vezes. Ela deu um meio sorriso. O primeiro que eu via. Você é estranha, Marina. Sou. É. Do jeito bom. A noite caiu. Acendi a lamparina. Fiz café de novo. A gente ficou ali na varanda, ouvindo os grilos, o vento, o nada. Foi quando Júlia falou, a voz baixa. Eu devia ter morrido naquela estrada. Virei para ela. Mas não morreu? Não, porque você me achou, porque você resistiu, corrigi. Eu só ajudei, mas quem lutou para sobreviver foi você. Ela ficou olhando para o céu escuro, cheio de estrelas, milhões delas. Aqui no interior, longe de qualquer luz, o céu fica absurdo de tão cheio. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Eu passei tanto tempo querendo sumir, e agora que quase sumi de verdade, eu não quero mais. É assim mesmo. A gente só sabe o quanto quer viver quando chega perto de morrer. Ela me olhou. Aconteceu com você? Aconteceu. Depois que o Marcos morreu, teve uma época que eu pensava que seria mais fácil só não acordar mais. Mas aí, acordava todo dia mesmo assim. E percebi que meu corpo queria viver, mesmo quando minha cabeça não queria. E aí? Aí comecei a escutar o corpo, a cuidar da terra, das galinhas, de mim, devagar, até o peso diminuir um pouco. Júlia assentiu devagar. Você acha que o peso diminui mesmo? Ou a gente só aprende a carregar melhor? Pensei na pergunta. Era boa. Doía, mas era boa. Acho que é os dois. Respondi. O peso diminui um pouco e a gente fica mais forte.
mas nunca some totalmente. Acho que eu consigo viver com isso. Ficamos mais um tempo ali. Depois voltamos para dentro. Júlia deitou no sofá de novo. Cobri ela. Boa noite, Marina. Boa noite, Júlia. Fui pro quarto. Deitei. Olhei pro teto. 23 frestas. Mas dessa vez não me senti tão sozinha olhando para elas. Tinha alguém respirando na sala. Alguém vivo. Alguém que precisava de mim. E talvez eu também precisasse dela. Fechei os olhos. Lá fora, o vento soprava forte. E no meio da noite, escutei de novo. Um carro, passando devagar, parando. Meu coração disparou. Levantei num pulo, o coração batendo tão forte que doía no peito. O som do motor estava ali, parado, ralentando baixinho. Não era o barulho de quem estava só passando. Era o barulho de quem tinha chegado, de quem estava esperando. Fui até a janela do quarto, encostei o rosto no vidro empoeirado, tentando enxergar na escuridão. A lua estava fraca, quase nova, iluminando pouca coisa, mas dava para ver. Um carro escuro, parado uns 50 metros à frente na estrada, faróis apagados, motor ligado, merda. Fui até a sala andando de leve, descalça, pisando com cuidado para não fazer barulho. Júlia estava acordada, sentada no sofá, encolhida, abraçando os joelhos, tremendo inteira. Eles vieram. Ela sussurrou, a voz quebrada de terror. Você não sabe se são eles. Eu sei. O pânico nos olhos dela era real, visceral. Não era paranoia. Era memória de algo ruim o suficiente para deixar marcas fundas. Voltei para a janela da frente, espiei pela cortina velha. O carro continuava lá, imóvel. Como se estivesse decidindo o que fazer. Minha mente corria. Pensei em ligar para a polícia, mas o telefone fixo tinha caído numa tempestade mês passado e eu ainda não tinha consertado. Celular? O sinal aqui era péssimo. Quando pegava, era fraco, instável. E a delegacia mais próxima ficava em Dianópolis, a quase 1 hora daqui. Mesmo que eu conseguisse ligar, eles nunca chegariam a tempo. Estávamos sozinhas. Marina. A voz de Júlia estava tão baixa que quase não escutei. Me desculpa. Eu não devia ter ficado. Agora você está em perigo por minha causa. Virei para ela. Escuta aqui. Ninguém vai te levar daqui enquanto eu tiver ar nos pulmões. Entendeu? Mas você não entende. Eles são... Não importa quem eles são. Essa é minha casa, minha terra. E ninguém entra aqui sem minha permissão. Peguei a espingarda velha que ficava guardada no armário da cozinha. Era do Marcos. Ele usava para espantar bicho que vinha mexer nas galinhas. Eu nunca tinha disparado ela de verdade. Mas sabia como funcionava. E mais importante, quem estivesse lá fora não sabia que eu nunca tinha disparado. Carreguei a arma. O som metálico ecoou alto no silêncio da casa. Júlia arregalou os olhos. O que você vai fazer? Vou mostrar para quem quer que esteja lá fora que aqui não é lugar de entrar sem ser convidado. Fui até a porta da frente. Respirei fundo. Abri. O vento frio da noite bateu no meu rosto. A escuridão era densa, pesada. O carro continuava parado, o motor roncando baixinho. Dei 3 passos para frente. Parei na beirada da varanda. Segurei a espingarda firme contra o ombro, apontando para cima, mas visível. Aqui é propriedade particular, gritei, a voz firme cortando a noite. Quem tá aí tem 5 segundos para dar ré e sumir, senão eu atiro. Silêncio, só o vento, só os grilos, só o motor. 5, comecei a contar alto. 4, 3. O motor acelerou. Segurei a espingarda mais firme. 2. O carro deu ré, devagar, roncando. Depois parou de novo. 1. Coloquei o dedo no gatilho. Foi quando o farol acendeu, alto, forte, direto no meu rosto. Fechei os olhos, cegada pela luz. O coração disparado, a respiração curta, e então o carro saiu em alta velocidade, levantando poeira, sumindo na escuridão da estrada.
Fiquei parada ali, tremendo, a espingarda ainda apontada para onde o carro tinha estado, esperando. Esperando para ver se voltava, se parava de novo, se alguém saía de dentro. Mas não. O barulho do motor foi sumindo, até virar silêncio. Só então abaixei a arma, respirei fundo. As pernas estavam bambas. Entrei para dentro, tranquei a porta, coloquei a tranca de madeira que nunca usava. Júlia estava em pé, apoiada na parede, branca, olhos arregalados. Eles foram embora? Foram. Por enquanto, ela sussurrou. Por enquanto, concordei, sem mentir. Ela desabou no sofá, tremendo inteira, soluçando baixinho. Coloquei a espingarda encostada na parede, perto da porta, ao alcance. Sentei do lado dela. Júlia, você precisa me contar. Quem são essas pessoas? Ela balançou a cabeça, chorando. Não posso. Pode sim, porque eles acabaram de vir até aqui. Eles sabem onde você está. E se voltarem, eu preciso saber com o que estou lidando. Ela ficou em silêncio por um tempo longo, limpou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo e então começou a falar, a voz tremendo. Eu trabalhava num bar, em Palmas, servia bebida, limpava a mesa, essas coisas. O dono era gente ruim, sabe? Muito ruim. Tinha esquema com tráfico, com roubo, com tudo que é coisa errada, mas eu fingia que não via. Precisava do dinheiro. Escutei em silêncio. Um dia, a polícia fez batida, prendeu um monte de gente, e o dono, ele ficou puto. Achava que alguém tinha dedado ele. Começou a desconfiar de todo mundo que trabalhava lá, inclusive de mim. Mas você não fez nada? Não, eu nem sabia direito o que acontecia lá dentro. Mas ele não acreditou. Disse que ia me dar um exemplo. Me pegou com uns capangas dele, me jogou num carro, me levou para longe, me amarrou, me bateu e me deixou naquela estrada para morrer. A voz dela falhou. Mais lágrimas caíram. Eles disseram que se eu tentasse voltar, se eu falasse com alguém, se eu abrisse a boca, eles me achariam e terminariam o serviço. Senti a raiva subindo de novo. Raiva fria, calculada. Como eles sabem que você está aqui? Não sei. Talvez tenham voltado lá na estrada para ter certeza que eu tinha morrido e viram que não tinha corpo. Começaram a procurar. E essa é a única casa perto de onde me deixaram. Fazia sentido. Sentido doente, cruel, mas fazia. Júlia, escuta, amanhã de manhã a gente vai para a cidade. A gente vai na delegacia. Você vai contar tudo. Não, ela quase gritou. Você não entende. O dono do bar tem gente infiltrada na polícia. Se eu aparecer lá, vão me matar antes de eu abrir a boca. Então o que você quer fazer? Ficar se escondendo para sempre? Eu não sei. Eu só sei que se eu der as caras em qualquer lugar, eu tô morta. Silêncio pesado caiu entre a gente. Ela tinha razão. Se realmente tinha gente envolvida na polícia, ir lá seria assinar a sentença de morte dela. Mas ficar aqui também não era a solução. Se aquela gente voltasse com mais gente, com arma, decidida a terminar o que começou. A gente precisa pensar, falei, mais para mim que para ela. Júlia se encolheu no sofá de novo, abraçando os joelhos. Me desculpa, Marina. Me desculpa por ter trazido isso para você. Para de pedir desculpa. Você não escolheu isso. Fiquei acordada o resto da noite, sentada na cadeira de balanço, a espingarda no colo, olhando para a porta. Júlia eventualmente dormiu, de exaustão, de medo, de desespero. Mas eu não consegui. Fiquei pensando em soluções, pensando em saídas. E pensando em como a solidão que eu tinha escolhido pelos últimos 4 anos, de repente tinha virado essa responsabilidade enorme por uma vida que não era minha, mas que de alguma forma tinha se tornado. O sol começou a nascer devagar, a luz entrando pelas 23 frestas, o céu ficando claro, os pássaros cantando, mas o dia não trouxe alívio, porque às 7 da manhã, enquanto eu fazia café, escutei o som de novo. Motor. Não um carro dessa vez. 2.
parei tudo o que estava fazendo. Fui até a janela, 2 carros pretos, parando na frente da casa, descendo 4 homens, grandes, sérios. Um deles bateu na porta, 3 batidas fortes. Júlia acordou num susto, olhou para mim, e o terror nos olhos dela disse tudo. Eles tinham voltado, e dessa vez não iam embora fácil. Peguei a espingarda com mão firme, respirei fundo. Olhei para Júlia. Você fica no quarto, tranca a porta. Não sai de lá até eu falar. Marina, não! Vai! Ela obedeceu, mancando rápido para o quarto, fechando a porta. Escutei a tranca deslizando. Mais 3 batidas. Mais fortes agora, impacientes. Caminhei até a porta. Segurei a espingarda. Respirei fundo de novo. Abri. 4 homens. Todos grandes, ombros largos, expressão dura. O mais velho, uns 50 anos, cabelo grisalho, estava na frente. Ele me olhou de cima a baixo. Viu a espingarda. Sorriu. Um sorriso frio, sem humor. Bom dia, dona, disse ele, a voz grave. Desculpa incomodar tão cedo. Não está incomodando. Já está invadindo. Essa é propriedade particular. Ele deu um passo à frente. Eu não recuei. A gente está procurando uma moça. Magra, cabelo preto, uns 25 anos. Passou por aqui? Não. Tem certeza? Tenho. Ele olhou para os outros 3 homens. Todos tinham a mesma postura, a mesma frieza. Gente acostumada a intimidar, acostumada a conseguir o que quer. Olha, dona, vou ser direto com a senhora. Essa moça, ela nos deve. Fugiu. E a gente sabe que ela está por aqui. Então seria melhor para todo mundo se a senhora colaborasse. E eu vou ser direta também, respondi, erguendo a espingarda um pouco mais. Não tem ninguém aqui além de mim. E vocês têm 10 segundos para sair da minha terra antes eu começar a atirar. O homem deu risada. Risada baixa, ameaçadora. A senhora acha mesmo que vai atirar? Acho que não quero descobrir. Ele parou de rir. Os olhos ficaram duros, perigosos. Dona, a senhora parece uma mulher inteligente. Não vai querer arrumar problema por causa de uma desconhecida. E vocês não vão querer arrumar problema invadindo a casa de uma viúva que está armada e muito nervosa. Ficamos ali, nos encarando. O vento soprou, levantando poeira. Uma galinha cacarejou lá nos fundos. O sol já estava quente, batendo forte. A gente pode fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, disse ele. Então faz do jeito fácil. Volta para o carro e some. Ele olhou para os companheiros de novo. Fez um gesto com a cabeça. 2 deles começaram a andar para o lado, tentando cercar a casa. Meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Mais um passo e eu atiro. Na gente. Nos 4? Ele provocou. A senhora tem 4 balas aí. Merda. Ele tinha razão. Mesmo se eu atirasse, não daria conta de todos. E daí? Eles iam entrar. Iam pegar a Júlia. Iam me machucar também, provavelmente. Pensei rápido. Não preciso de 4 balas, falei. Preciso só de uma, no primeiro que entrar. E aí vocês vão ter que explicar para a polícia o que estavam fazendo aqui. Com um corpo, na minha propriedade. O homem hesitou. Eu vi a dúvida passar nos olhos dele. E outra coisa, continuei ganhando coragem. Eu liguei para a polícia 5 minutos antes de vocês chegarem. Eles já estão vindo. Era mentira, mas ele não sabia. A senhora está blefando. Quer arriscar? Silêncio tenso. Os homens pararam. Olharam para o líder esperando ordem. Foi quando escutei. Outro motor. Todos viramos. Uma caminhonete velha, levantando poeira, vindo rápido pela estrada. Meu estômago apertou. Mais gente deles? Mas não. A caminhonete parou. Desceu um homem que eu conhecia. Seu Raimundo, o vizinho que morava a 2 quilômetros daqui. Senhor de uns 60 anos, meio surdo, meio cego, mas bom de coração. Marina! Ele gritou, vindo na direção da casa. Tá tudo bem aí? Vi esses carros e fiquei preocupado.
O líder dos homens franziu a testa. A situação tinha mudado. Agora tinha testemunha. Tá tudo bem, seu Raimundo, gritei de volta. Só uns visitantes que já estão saindo. Seu Raimundo chegou perto, olhou para os 4 homens com desconfiança. Visitantes? A essa hora? É, mas eles já estão indo embora. O velho olhou para mim, para a espingarda, para os homens, e entendeu. Não era burro. Tinha vivido tempo demais para não sacar quando algo estava errado. Pois é, disse ele cruzando os braços. Eu também vou ficar por aqui então, para fazer companhia para Marina. Às vezes fico o dia todo. A gente é assim, vizinho ajuda vizinho. O líder dos homens cerrou os dentes, a mandíbula travada de raiva. Isso não acabou, disse ele baixo, só para eu ouvir. Acabou sim, respondi. Porque se vocês voltarem aqui, eu não venho sozinha na delegacia. Venho com testemunha, e vocês sabem o que acontece quando tem testemunha. Ele me olhou com ódio puro, mas deu as costas. Vamos, grunhiu para os outros. Os 4 entraram nos carros. Ligaram os motores e foram embora lentamente, levantando poeira, sumindo na curva da estrada. Fiquei parada, tremendo inteira, a espingarda pesando nos meus braços. Seu Raimundo se aproximou. Marina, que diabo está acontecendo aqui? Abaixei a arma. As pernas bambearam. Sentei nos degraus da varanda. É uma longa história, seu Raimundo. Ele sentou do meu lado. Tenho tempo. Foi quando Júlia apareceu na porta. Pálida, tremendo, olhos vermelhos de chorar. Eles foram? Foram. Ela desabou ali mesmo no chão, soluçando. Todo o medo, todo o desespero dos últimos dias saindo de uma vez. Seu Raimundo olhou para ela, para mim, de volta para ela. Essa moça precisa de ajuda, disse ele simples. Precisa. Então vamos ajudar. E foi assim que começou. Seu Raimundo conhecia gente, gente boa, gente que não estava envolvida com esquema sujo. Ele ligou para um primo que trabalhava na Polícia Federal em Goiânia. Explicou a situação. O primo disse que ia mandar alguém de confiança. 2 dias depois, uma agente federal chegou. Mulher séria, competente. Conversou com Júlia, anotou tudo. Pegou nomes, datas, lugares, disse que ia investigar, que ia proteger. E cumpriu. 3 semanas depois, o dono do bar foi preso, junto com 5 policiais corruptos. Júlia teve que testemunhar. E teve medo, muito medo. Mas testemunhou. E sobreviveu. Durante esse tempo, ela ficou na minha casa. A princípio, era estranho. Ter alguém ali, dividindo espaço, quebrando a rotina de 4 anos de solidão. Mas devagar, foi ficando... Bom, Júlia ajudava na horta quando o tornozelo melhorou. Fazia café pela manhã. Conversava comigo à tarde, enquanto costurávamos roupa velha ou limpávamos feijão. Ela me contou da infância difícil, do pai que batia, da mãe que morreu cedo, dos trabalhos ruins, dos lugares ruins, das escolhas que pareciam não ter alternativa. Eu contei do Marcos, das brigas bobas, das risadas, do silêncio ensurdecedor depois que ele se foi. A gente chorou junto, a gente riu junto, a gente cozinhou junto. E devagar, sem perceber, a casa deixou de ser um túmulo da minha vida antiga para virar uma casa de novo. 6 meses depois do dia que encontrei Júlia na estrada, ela conseguiu um emprego numa padaria em Dianópolis. Nada grande, mas honesto, seguro. Na manhã que ela ia embora, ficamos paradas na varanda, olhando o sol nascer. Você não precisa ir se não quiser, falei. Eu sei, mas preciso tentar viver de novo, de verdade. E se der errado? Ela me olhou, sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de gratidão e força. Se der errado, eu sei onde tem uma casa de porta aberta. Abracei ela, forte, sentindo o cheiro de sabão, de café, de vida. Obrigada, Marina, por tudo. Obrigada a você, por me lembrar que ainda dá para recomeçar. Ela entrou na caminhonete do seu Raimundo, que tinha se oferecido para levar.
acenou pela janela e foi embora. Fiquei ali, sozinha de novo. Mas não era a mesma solidão de antes. Antes, o silêncio era peso morto. Agora era espaço, espaço para respirar, para pensar, para escolher. Voltei para dentro da casa, olhei ao redor. Os móveis velhos, as fotos empoeiradas, as 23 frestas no teto, tudo igual. Mas eu não. Sentei na cadeira de balanço. Tomei meu café forte, sem açúcar. E pela primeira vez em 4 anos, não me senti sozinha sentada ali, porque tinha aprendido algo importante. Solidão e estar só são coisas diferentes. Estar só é geografia. Solidão é desistir de se conectar. E eu tinha me conectado. Com Júlia, com seu Raimundo, comigo mesma de novo. O vento soprou pela janela, quente, cheirando a mato seco e terra vermelha. Fechei os olhos, sorri, e no silêncio do cerrado, escutei pela primeira vez em muito tempo o som da esperança sussurrando, baixinho, mas vivo. 2 anos. 730 dias desde aquela manhã em que Júlia entrou na caminhonete do seu Raimundo e partiu pela estrada de terra vermelha, deixando para trás a casa onde quase morreu e onde renasceu. 730 dias. E tanta coisa tinha mudado. Acordei, como sempre, às 5 da manhã com o galo do vizinho, que agora morava a 1,5 quilômetros, não mais 2, porque seu Raimundo tinha vendido parte do terreno para um casal jovem de Goiânia, que queria viver no interior, longe do estresse da cidade. Duraram 6 meses. Voltaram para a capital reclamando de solidão, de falta de internet, de tédio. A casa deles ficou vazia de novo. Mas às vezes eu via fumaça saindo da chaminé nos fins de semana. Turismo rural, chamavam. Eu chamava de gente que não sabia ficar consigo mesma. Levantei devagar. As costas ainda doíam. Ia fazer 51 anos em 3 meses e o corpo cobrava cada ano vivido. Mas era uma dor diferente agora. Não era mais a dor de carregar tudo sozinha. Era a dor honesta de quem trabalha, de quem vive, de quem constrói. Calcei a sandália gasta e fui até a cozinha. Mas parei na porta. Ainda me pegava de surpresa às vezes. A cozinha não era mais a mesma. Onde antes tinha só a mesinha velha de madeira com 2 cadeiras encostadas, agora tinha 4 cadeiras. Uma delas com almofada floreada que a Júlia tinha costurado antes de ir embora. "Para suas costas, Marina", ela disse. Eu reclamei na hora. "Não precisa, tô bem." Mas usei todo dia desde então. O fogão a lenha ainda estava lá, fiel, trabalhador, mas agora tinha também um fogãozinho a gás de 2 bocas que o seu Raimundo tinha me dado de presente de aniversário no ano passado. "Para quando você tiver pressa", ele disse. Pressa. Eu, que passava os dias no ritmo que o sol ditava, de repente tinha um fogão para quando tivesse pressa. Na parede, onde antes só tinha calendário velho da cooperativa, agora tinha fotos. Fotos novas. Júlia e eu na varanda sorrindo, no último dia dela aqui. Seu Raimundo com a esposa, Dona Marlene, no churrasco de Natal que fizeram e me chamaram. E uma foto que eu não esperava ter. Eu, sozinha, mas sorrindo de verdade, tirada pela Júlia numa tarde qualquer, quando eu nem percebi. Acendi o fogão a lenha. Ainda preferia ele, o cheiro de fumaça, o ritual de colocar gravetos, soprar até pegar fogo. E coloquei a chaleira preta para ferver. Enquanto esperava, olhei pela janela. Lá fora, o quintal tinha mudado também. A horta era maior, muito maior. Tinha alface, couve, tomate, pimentão, cebolinha, salsinha, até uma beirada com temperos que eu nunca tinha plantado antes. Manjericão, alecrim, hortelã. A Júlia que tinha começado. "Comida boa precisa de tempero bom, Marina." Ela dizia enquanto cavava a terra com as mãos, o tornozelo já curado, o corpo ganhando força de volta. E tinha as flores. Meu Deus, as flores. Eu nunca fui de plantar flor. Achava perda de tempo. Flor não enche barriga, eu sempre dizia. Mas a Júlia insistiu.
Trouxe mudas de girassol, de rosa, de margarida. Plantou na beirada da casa, perto da cerca, em volta da caixa d'água. E eu, que achava bobagem, me peguei regando elas todo dia. Me peguei sorrindo quando via uma flor nova abrindo. Me peguei colhendo um buquê e colocando num copo velho em cima da mesa, só porque ficava bonito. O café apitou. Desliguei o fogo. Servi na caneca de alumínio, forte e preto como sempre. Sentei na cadeira com a almofada floreada e tomei o primeiro gole. Foi quando escutei o barulho. Motor de moto, vindo rápido pela estrada. Meu coração deu um pulo. Ainda dava, mesmo depois de 2 anos, mesmo sabendo que aqueles homens estavam presos, mesmo sabendo que estava tudo bem. Trauma não esquece fácil. Levantei, fui até a janela, uma moto vermelha levantando poeira, parando na frente da casa e descendo dela, tirando o capacete, sorrindo largo. Júlia. O peito apertou de uma forma boa, de uma forma que ainda me pegava de surpresa. Alegria, alívio, vontade de abraçar. Abri a porta antes dela bater. Marina! Ela gritou, já subindo os degraus da varanda. Júlia! Que susto, menina! Não avisou que vinha. Surpresa é melhor. Nos abraçamos ali mesmo, na varanda, sob o sol que já começava a esquentar o dia. Ela cheirava a shampoo de mercado, a perfume barato, a padaria. Sempre cheirava a pão fresco, farinha, fermento. Cheiro bom. Cheiro de trabalho honesto. Deixa eu te olhar, falei, afastando ela um pouco. Júlia tinha mudado. Muito. O rosto não era mais aquele rosto afundado, marcado, assustado que eu tinha encontrado na estrada. Era um rosto cheio, corado, com brilho nos olhos. O cabelo estava cortado, curto, na altura do ombro, bem cuidado. A roupa era simples, calça jeans, blusa branca de manga curta, mas limpa, passada, sem rasgos, sem manchas de sangue e terra. Ela parecia viva. Você tá bonita, falei. E você tá igual, ela riu. Teimosa, brava e linda do mesmo jeito. Para com isso. É verdade, você nem envelhece, Marina. Envelheço sim, todo dia, mas não reclamo, porque a alternativa é pior. Entramos para dentro. Júlia olhou ao redor, os olhos brilhando. A casa tá diferente. Tá mais viva. Engraçado. Eu estava pensando a mesma coisa hoje de manhã. Servi café para ela. A gente sentou na mesa, uma de frente para outra, igual fazíamos todo dia quando ela morava aqui. Como estão as coisas na cidade? Perguntei. Mal boas. A dona Conceição aumentou meu salário mês passado. Agora eu cuido do caixa também, não só faço pão. Olha você, subindo na vida. Devagarinho, ela riu. Mas é. E consegui alugar um quartinho melhor. Tem janela agora. E água quente. Luxo. Para mim é, sim. Ficamos em silêncio confortável por alguns segundos, tomando café, ouvindo os pássaros lá fora, o vento batendo de leve na janela. E você? Ela perguntou. Como tá a vida por aqui? Igual. Sempre igual. E eu gosto assim. Ah, mentirosa. Olhei para ela, surpresa. Como assim? Você diz que é tudo igual, mas eu vejo as mudanças. As flores, o fogão novo, as fotos na parede, a cerca consertada, o galinheiro maior. Você tá construindo, Marina. Não só sobrevivendo mais. A garganta apertou. Júlia sempre teve esse jeito de ver através das coisas, de falar verdades que doíam, mas que precisavam ser ditas. É, admiti. Acho que você tem razão. Tenho. E tô feliz por isso. Ela tirou uma sacola da bolsa que tinha trazido. Trouxe pão. Fiz hoje de manhã cedinho. Ainda tá quentinho. Abri a sacola. O cheiro de pão fresco invadiu a cozinha. Peguei um pedaço. Mordi. Era perfeito. Crocante por fora, macio por dentro, com aquele gostinho levemente adocicado que só pão bem feito tem. Júlia, isso tá uma delícia. Aprendi com a melhor. Ela sorriu. A dona Conceição é mestre. Você também tá virando.
Comemos pão com manteiga que eu mesma tinha feito na semana passada. Tomamos mais café, conversamos sobre tudo e nada, sobre o clima, ia chover, dava para sentir no ar, sobre as galinhas, tinha uma choca querendo botar ovo, sobre o seu Raimundo, a pressão dele tinha subido, mas já estava controlada, sobre a vida. Foi quando Júlia ficou séria. Marina, eu preciso te contar uma coisa. O estômago apertou. O quê? Conheci alguém? Pisquei. Não esperava isso. Alguém como? Um homem. Ele trabalha no mercado do lado da padaria, entrega verdura lá toda semana. A gente começou a conversar e, sei lá, é legal, ele é legal. E eu tô com medo. Pousei a caneca, olhei para ela. Medo de quê? De confiar de novo, de me abrir, de acontecer tudo de novo. Entendi na hora. O medo dela não era do homem, era da memória. Das marcas que ainda estavam lá, invisíveis, mas presentes, nos pulsos que já não tinham roxo, mas que ela ainda esfregava quando ficava nervosa. Júlia, escuta, você sabe que tem gente ruim no mundo, sabe por que passou por isso? Mas também tem gente boa, muita gente boa. E se você passar o resto da vida com medo de confiar, essa gente ruim venceu. Porque eles vão ter roubado de você não só o passado, mas o futuro também. Ela limpou uma lágrima que começou a cair. E se ele for ruim também? Aí você sai, você já sabe sair, já sobreviveu coisa pior. Mas e se ele for bom? E se for alguém que te trate bem, que te respeite, que te faça feliz? Você vai perder isso por causa do medo? Não sei se consigo, Marina. Consegue. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Olha tudo que você passou. Olha onde você está agora, trabalhando, morando sozinha, vindo aqui me visitar de moto. De moto, Júlia. 2 anos atrás, você não conseguia nem ficar em pé, e agora pilota moto. Ela riu no meio das lágrimas. É verdade, nem eu acredito às vezes. Então acredita, e se dá uma chance. Pro homem, para você mesma. Para a felicidade. Júlia respirou fundo, assentiu devagar. Você tem razão. Sempre tenho. Mentirosa de novo. Rimos juntas. Passamos o dia inteiro juntas. Júlia me ajudou a regar a horta, a alimentar as galinhas, a estender roupa no varal. Conversamos sem parar. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre os 2 anos que tinham passado tão rápido e tão devagar ao mesmo tempo. À tarde, fizemos almoço juntas. Arroz, feijão, frango ensopado com batata. Simples, gostoso, recheado de risadas e histórias. Lembra quando você tentou me ensinar a fazer cuscuz e eu queimei tudo? Júlia riu. Lembro. Ficou parecendo carvão. E você comeu mesmo assim. Disse que estava bom. Estava horrível. Mas você tinha se esforçado tanto que eu não tive coragem de falar. Marina, você é péssima em mentir. Por isso não minto, mas naquele dia tive que tentar. No fim da tarde, sentamos na varanda, o sol começando a descer, tingindo o céu daquela cor alaranjada intensa. Júlia ao meu lado, balanço as pernas como criança. Eu sinto falta daqui, ela disse de repente. Falta? Falta. Da quietude, do céu, de você. O peito apertou de novo. Você pode voltar quando quiser. A casa tem espaço. Sempre vai ter. Eu sei. E isso significa mais para mim do que você imagina. Saber que tem um lugar no mundo onde eu sou bem-vinda. Onde eu tenho lar. Peguei a mão dela. Pequena, calejada de tanto amassar massa de pão. Você sempre vai ter lar aqui, Júlia. Sempre. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, em silêncio, vendo o sol se pôr no horizonte infinito do cerrado. Quando escureceu, ela disse que precisava voltar. Tinha trabalho cedo no dia seguinte. Vem de novo logo, pedi. Venho, prometo. Ela colocou o capacete, subiu na moto, acenou. Marina. Oi? Obrigada. Por tudo. De novo. Para de agradecer, menina. Vai logo antes eu mudar de ideia e te prender aqui. Ela riu, ligou a moto e partiu.
a luz vermelha traseira sumindo na escuridão da estrada. Fiquei ali na varanda, ouvindo o som do motor sumir ao longe. E então, pela primeira vez, percebi algo. Eu estava sorrindo, sorrindo sozinha, sorrindo para nada, sorrindo só porque sim. Quando foi a última vez que eu tinha feito isso? Não lembrava. Parte 2. O Homem da Kombi Amarela. 3 semanas depois da visita da Júlia, numa quinta-feira de manhã, enquanto eu regava a horta, escutei o barulho. Não era moto, não era carro, era diferente. Uma Kombi, amarela, velha, roncando feio, como se fosse morrer a qualquer momento. Parou na frente da casa. Fechei a torneira da mangueira. Limpei as mãos na calça. Fiquei olhando. Um homem desceu, alto, magro, uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho amarrado num rabo de cavalo, barba comprida, também grisalha, roupa simples, calça cargo cheia de bolso, camisa de botão desbotada, tênis velho. Ele olhou ao redor, viu a casa, viu a horta, viu eu. "Bom dia!" gritou acenando. Não respondi, só fiquei olhando. Ele se aproximou devagar, as mãos visíveis, a postura não ameaçadora. Tinha aprendido a ler sinais depois daquela manhã, 2 anos atrás. "Desculpa incomodar", disse ele quando chegou perto. "Eu sou Mateus. Tô procurando um lugar para passar a noite. A Kombi pifou. Preciso de um espaço para dormir e amanhã de manhã eu chamo guincho ou conserto ela. A senhora conhece algum lugar por aqui?" Olhei para a Kombi, para ele, de volta para a Kombi. "Cidade mais próxima é Dianópolis, 56 quilômetros daqui. É longe demais. A Kombi não aguenta." "Eu também não", ele riu cansado. "Tô dirigindo desde ontem de noite. De onde vem?" "São Paulo, indo para Palmas. São Paulo para Palmas de Kombi velha. Ou era louco ou estava fugindo de algo. O que o senhor faz?" "Sou artesão. Trabalho com madeira. Vou para Palmas para uma feira, vender umas peças." Olhei para o fundo da Kombi. Dava para ver caixas, pedaços de madeira. "Tem documento?" Ele tirou do bolso. RG, carteira de motorista. Nome batia. Mateus Henrique da Silva, 63 anos. Natural de Ribeirão Preto. Devolvi os documentos. "Tem um curral desativado ali nos fundos. Tá vazio. Tem um pouco de feno ainda. Dá para dormir." Ele sorriu. Sorriso cansado, mas genuíno. "Obrigado. Obrigado mesmo. Eu..." "Não precisa agradecer. Só não faça bagunça." "Não faço. Prometo." Ele voltou para a Kombi, pegou uma mochila velha, uma sacola, apontei a direção do curral. "Ali, 100 metros para frente. Vira à esquerda." "Obrigado de novo, dona..." "Marina. Dona Marina. Muito obrigado." Ele foi andando, arrastando os pés cansados, entrou no curral e eu voltei para a horta, mas fiquei pensando. 2 anos atrás, eu jamais deixaria um estranho dormir na minha propriedade. Jamais. Era perigoso, imprudente, burrice. Mas agora eu sabia que nem todo mundo que aparece na estrada é ameaça. Às vezes é só gente cansada, gente precisando de ajuda. E eu, melhor que ninguém, sabia o que era precisar de ajuda. No fim da tarde, levei um prato de comida até o curral. Arroz, feijão, ovo frito. Bati na porta velha de madeira. "Seu Mateus?" "Oi, entra!" Entrei. Ele tinha arrumado um cantinho. Estendeu um saco de dormir em cima do feno. Organizou as caixas ao redor. Tinha até acendido uma lamparina pequena. Trouxe comida. Os olhos dele brilharam. "Sério, dona Marina, não precisava." "Precisava. O senhor está na minha propriedade. Não vou deixar passar fome." Ele pegou o prato como se fosse ouro. Comeu devagar, saboreando cada garfada. "Tá uma delícia." "Faz tempo que não como comida caseira." "Mora sozinho?" "Moro. Faz 8 anos. Desde que minha esposa morreu. A semelhança me acertou no peito. Sinto muito." "Eu também. Mas a vida continua, né? A gente aprende a carregar." "Aprende."
Fiquei ali mais um pouco, conversando, descobrindo que ele tinha 2 filhos adultos que moravam em São Paulo e quase não falavam com ele, que ele tinha perdido o emprego de marceneiro numa fábrica quando completou 60 anos, que agora viajava pelo país vendendo as peças que fazia à mão, que a Kombi era velha, mas era tudo que tinha, uma vida difícil, mas honesta. Quando saí, ele disse: Dona Marina, obrigado, de coração. Dorme bem, seu Mateus. No dia seguinte, de manhã cedo, escutei barulho no curral. Fui ver. Mateus estava lá fora, com a tampa da Kombi aberta, mexendo no motor. Conseguiu ver o problema? Ele limpou as mãos num pano velho. Correia arrebentou. Preciso de uma nova. Vou ter que ligar para guincho. Tem celular? Tenho, mas está sem crédito, suspirei. Entra, vou fazer café. Depois a gente resolve isso. Durante o café, Mateus me mostrou as peças que fazia. Caixinhas de madeira esculpidas à mão, porta-retratos, pequenas esculturas de animais, tudo feito com cuidado, com atenção, com amor. São lindas, falei, pegando uma caixinha com tampa que tinha uma flor entalhada. Gosta? É sua. Não posso aceitar. Pode, por favor. É o mínimo que posso fazer. Olhei para a caixinha. Para o trabalho delicado. Para o homem de olhos cansados, mas gentis. Obrigada. Liguei para o seu Raimundo. Expliquei a situação. Ele conhecia um mecânico em Dianópolis. Disse que ia trazer a correia no fim da tarde. E assim Mateus ficou mais um dia. Ajudou a consertar a cerca que estava solta. Consertou a porta do galinheiro que não fechava direito há meses. Entalhava madeira na varanda enquanto eu costurava roupa velha. Conversamos. Muito. Sobre a vida. Sobre perdas. Sobre recomeços. Deira, sabe o que aprendi, Dona Marina? Ele disse numa dessas conversas. Aprendi que a gente nunca está velho demais para começar de novo. Pode parecer que sim. Pode parecer que acabou, mas sempre dá para começar de novo. E quando a gente não tem energia? Aí a gente começa pequeno, um passo, uma decisão, uma mudança pequena, e vai crescendo. No fim da tarde, seu Raimundo chegou com a correia. Mateus consertou a Kombi, ligou o motor. Funcionou. Pronto, disse ele sorrindo. Ela aguenta mais uns 1000 quilômetros. Arrumou as coisas, colocou tudo na Kombi, veio se despedir. Dona Marina, muito obrigado. Por tudo, pela comida, pela hospedagem, pela companhia. Fazia tempo que não conversava tanto com alguém. Para mim também. Se eu voltar por aqui, posso dar uma passada? Pode. Ele entrou na Kombi. Ligou o motor barulhento. Ah, ia esquecendo. Gritou pela janela. Desceu de novo. Foi até o fundo da Kombi. Pegou uma peça embrulhada num pano velho. Fiz isso ontem à noite. Para você. Desembrulhei. Era uma escultura pequena de madeira. 2 mulheres sentadas numa varanda. Uma de cabelo longo, jovem. Outra de cabelo preso, mais velha. De mãos dadas. Eu e Júlia. A garganta fechou. Mateus, você falou tanto dela ontem que eu quis fazer. Para você lembrar que mesmo quando a gente está sozinho, a gente nunca está realmente só. Tem sempre alguém no coração. Segurei a escultura com cuidado. Os olhos queimando. Obrigada. Obrigado você. Por me lembrar que ainda tem gente boa no mundo. Ele acenou, entrou na Kombi e partiu, a fumaça amarela sumindo na curva da estrada. Fiquei ali, segurando a escultura. 2 desconhecidos tinham passado pela minha vida em 2 anos. E os 2 tinham mudado algo em mim. Júlia me ensinou que ainda dá para confiar. Mateus me ensinou que ainda dá para recomeçar. E eu, que tinha passado 4 anos congelada no tempo, finalmente estava aprendendo a viver de novo. Parte 3. A carta. 6 meses depois, numa manhã qualquer, recebi uma carta. Carta. De verdade. De papel. Com selo. Com letra à mão. Fazia anos que eu não recebia carta. Abri com cuidado. Querida Marina, espero que esteja bem. Espero que a casa esteja de pé. Espero que as galinhas estejam botando ovos e que a horta esteja verde. Eu estou bem. Muito bem, na verdade.
Lembra que te contei do homem do mercado, do que eu estava com medo de confiar? Pois é, a gente casou. Parei de ler. Reli a frase. A gente casou. Júlia casou. Continuei lendo, o coração acelerado. Eu sei, parece loucura, e talvez seja, mas é a loucura mais certa que eu já fiz na vida. Ele se chama Roberto, tem 32 anos, é de Araguaína. Perdeu os pais cedo, foi criado pela avó. Trabalha duro, acorda às 4 da manhã todo dia para buscar verdura na roça e levar para os mercados. É gentil, é paciente, bom, Marina. Ele é bom. E eu tenho medo. Todo dia tenho medo. Medo de estragar. Medo de não ser o suficiente. Medo de ele descobrir quem eu fui e não querer mais. Mas aí eu lembro do que você disse. Se você passar o resto da vida com medo, eles venceram. E eu não vou deixar vencerem. Então eu casei. Num cartório simples. Só eu, ele e 2 testemunhas. Nada grande, nada pomposo, mas verdadeiro. A gente alugou uma casinha pequena. Tem 2 quartos, cozinha, banheiro. É simples, mas é nossa. E Marina, eu tô feliz. Feliz de um jeito que eu achei que nunca mais ia ser. Queria que você estivesse lá no dia. Queria que você me visse de vestido, emprestado da vizinha, sorrindo, dizendo sim. Queria que você conhecesse o Roberto. Tenho certeza que ia gostar dele. Mas mesmo você não estando lá fisicamente, estava. Porque tudo que eu sou hoje, tudo que eu consegui construir, começou naquela estrada. Quando você parou, quando você me viu, quando você escolheu ajudar. Você salvou minha vida, Marina, literalmente. E agora eu tô vivendo ela, de verdade. Vou te visitar em breve e vou levar o Roberto. Quero que você conheça. Te amo. Júlia, dobrei a carta devagar. Coloquei de volta no envelope e chorei. Chorei porque estava feliz. Chorei porque estava orgulhosa. Chorei porque finalmente entendia. Eu não tinha salvado a Júlia naquele dia. A gente tinha salvado uma a outra. Ela me tirou da solidão. Eu a tirei da morte. E agora, 2 anos depois, as 2 estavam vivendo. De verdade. Parte 4. O recomeço silencioso. Os meses foram passando. Júlia veio me visitar 3 vezes, sempre com Roberto. Um homem quieto, educado, trabalhador. Olhava para Júlia como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e ela olhava para ele do mesmo jeito. Na 3ª visita, Júlia me contou que estava grávida. 3 meses, ela disse, a mão na barriga ainda invisível. Tô morrendo de medo. Medo de quê? De ser mãe, de não saber como, de estragar. Segurei as mãos dela. Você não vai estragar. Você sabe o que é não ser amada. Então, você vai amar. Você sabe o que é ser abandonada. Então você vai ficar. Você vai ser uma mãe incrível, Júlia, porque você sabe exatamente o que não fazer. Ela chorou, abraçou, prometeu que o bebê ia me conhecer. Você vai ser a vovó postiça. Ela riu no meio das lágrimas. Vovó? Eu? Tô velha assim? Tá linda assim. Mateus apareceu 2 vezes também. Da primeira vez, trouxe mais peças para vender na feira de Palmas. Ficou 3 dias. Consertou o telhado que estava vazando, entalhava madeira na varanda, conversava sobre a vida. Da segunda vez, trouxe uma notícia. Arrumei um espaço permanente numa galeria em Palmas, disse ele animado. Vão vender minhas peças lá. Não vou precisar mais viajar tanto. Isso é ótimo. E resolvi alugar um quartinho lá, para ficar perto. Começar de novo. Quem sabe até abrir uma oficininha, ensinar o ofício para outras pessoas. 63 anos. E recomeçando. Se ele conseguia, qualquer um conseguia. Seu Raimundo continuava sendo meu vizinho fiel. Vinha me visitar toda semana, tomar café, conversar sobre nada, sobre tudo. A esposa dele, Dona Marlene, me ensinou a fazer queijo. Agora eu vendia queijo e ovo na feira de Dianópolis todo sábado. Pequenas coisas, pequenas mudanças.
mas que faziam toda a diferença. A casa não era mais silenciosa do jeito que era antes. Tinha movimento, tinha vida, tinha gente indo e vindo, tinha risada ecoando pela varanda. Tinha café sendo feito para 2, 3, 4, tinha conexão. E eu, que tinha jurado que nunca mais ia deixar ninguém entrar, que tinha trancado o coração depois que o Marcos morreu, estava aprendendo a abrir de novo. Devagar, pequenas fendas, pequenas aberturas, mas era o suficiente para a luz entrar. Parte 5. A Noite das Estrelas. Numa noite de agosto, 2 anos e 8 meses depois daquela manhã na estrada, sentei na varanda sozinha. A lua estava cheia. O céu estava absurdamente estrelado. Milhões de pontos de luz piscando no infinito escuro. Tomava café, sempre café, mesmo de noite. E pensava em como a vida era estranha, como um segundo pode mudar tudo. Eu podia não ter olhado pela janela naquela tarde, podia ter visto a Júlia e virado as costas, podia ter deixado ela ali para morrer, para virar só mais uma história triste em mais uma estrada esquecida. Mas não fiz isso. Parei, olhei, ajudei. E essa escolha, esse único segundo de decisão, tinha mudado não só a vida dela, mas a minha também, porque ela me ensinou que ainda dá para confiar, que ainda dá para se conectar, que ainda dá para amar, mesmo depois de perder. O Marcos continuava morto, continuava fazendo falta, continuava sendo uma dor surda que eu carregava todo dia. Mas agora, essa dor dividia espaço com outras coisas, com alegria quando a Júlia me visitava, com orgulho quando via ela crescendo, construindo vida, esperando um filho, com gratidão quando o Mateus aparecia para conversar, para consertar algo, para me lembrar que recomeço não tem idade, com calor humano quando o seu Raimundo batia na porta toda semana, fiel como relógio. A solidão continuava ali, mas não era mais peso morto, era espaço, espaço para respirar, para pensar, para escolher. E eu escolhia todo dia continuar vivendo, não apenas existindo, vivendo de verdade. Uma estrela cadente riscou o céu. Rápida, breve, brilhante. Fechei os olhos e pela primeira vez em anos fiz um pedido. Não pedi para o Marcos voltar. Sabia que isso era impossível. Não pedi para não sentir mais dor. Sabia que dor fazia parte. Pedi apenas por força para continuar abrindo portas, para continuar vendo gente na estrada, para continuar parando quando o destino pedia. Abri os olhos. O céu continuava imenso. As estrelas continuavam brilhando. O cerrado continuava silencioso. Mas eu não me sentia mais sozinha olhando para ele, porque tinha aprendido o segredo. Solidão não é sobre estar sozinha, é sobre se sentir desconectada. E eu estava conectada. Com Júlia, com Mateus, com seu Raimundo, com Dona Marlene, com a vida. Levantei da cadeira, peguei a caneca vazia, entrei para dentro. A casa estava escura, mas eu conhecia cada canto dela de olhos fechados. Fui para o quarto. Deitei na cama, olhei para o teto, 23 frestas. Amanhã a luz ia entrar por elas de novo. E eu ia acordar, ia fazer café, ia regar a horta, ia alimentar as galinhas, ia viver. E se o destino decidisse jogar alguém na minha estrada de novo, eu ia parar, ia olhar, ia ajudar. Porque era isso que eu fazia. Era quem eu era. Uma mulher calejada, silenciosa, marcada pela vida, mas ainda capaz de ver, de sentir, de estender a mão, ainda capaz de salvar e de ser salva. Fechei os olhos. Lá fora, o vento soprou, quente, cheirando a mato seco e terra vermelha. E pela primeira vez em anos dormi em paz.